É um, é dois, é três e... Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Brincadeirinha, brincadeirinha. Bom, então eu sou o Guilherme Ferreira, eu sou proponente do projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, contemplado no edital Produções Culturais e Artísticas da SEDAC 2020. Está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017 de 2020. Eu sou Henrique Gonçalves e nesse projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, eu faço a direção de produção e também faço parte do elenco de atores. Eu sou Roger Santos e no projeto do Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, eu sou assistente de produção, iluminador e técnico de som do espetáculo. Olá, eu sou Celina Xavier e sou tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Estevam e ocupo a função de videomaker do projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte. Então, originalmente a gente passaria por 18 regiões do programa RS Seguro, e apresentando 36 vezes o espetáculo Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, e além disso a gente oferece 18 oficinas de contação de histórias, com acessibilidade em Libras, acessibilidade para público cego e tudo gratuitamente. Agora a gente está adaptando, tudo isso vai acontecer virtualmente, mas a gente vai manter a gratuidade e a acessibilidade. Quando a gente estava pensando então em construir esse projeto, a gente escolheu 18 cidades aqui do Rio Grande do Sul que fazem parte do programa de transversalidade e segurança pública chamado RS Seguro, que são cidades que têm altos índices de vulnerabilidade, altos índices de criminalidade e baixos índices de escolaridade. E isso, de alguma forma, trouxe essa ideia, foi o dispositivo para a gente ter o escopo do nosso projeto, para a gente construir essa ideia. E a gente está muito feliz de poder realizar isso e poder circular, mesmo que virtualmente, né, que é a única maneira que a gente encontrou nesse momento tão difícil para estar executando o nosso projeto de uma forma segura e com arte. Esse espetáculo nasceu em 2015 e o primeiro objetivo era retomar a memória do João Simões Lopes Neto, que é um dos principais dramaturgos gaúchos, né? E a gente escolheu a lenda do Menino do Pastoreio, que é a lenda mais popular. Só que quando a gente começou a trabalhar nesse texto, a gente percebeu que ele tinha outras possibilidades e outras camadas de percepção, né? Como a questão do racismo, como a questão do trabalho infantil, como a questão do lugar da mulher nas histórias, por exemplo, que essa é uma lenda que não tem nenhum personagem feminino que tenha voz ativa. Então esse espetáculo acabou sendo atravessado por essas outras questões, além da rememoração da escrita de um dos principais dramaturgos gaúchos, que é o João Simões Lopes Neto, né? Eu faço o personagem Dudu. São quase dois contadores de histórias e a gente conta a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é a lenda mais conhecida aqui do estado do Rio Grande do Sul. E é muito divertido fazer isso com a troca com as crianças. E isso tem sido o grande desafio, fazer essa adequação então para o vídeo, né? Porque o meu personagem, principalmente, ele tem muita troca direta com as crianças. Porque ele entra e já começa
e já atiçando todo mundo, fazendo todo mundo entrar nessa diversão que é o espetáculo, né? Trazendo essa reflexão e ao mesmo tempo essa diversão. Então isso tem sido um grande desafio. E esse personagem, ele é muito carismático, ele é muito divertido e ele também dá o suporte pro contador principal, que é o Guilherme Ferreira que faz, que ele conta toda a história. E eu também faço outros personagens menores nessa contação. É um espetáculo que a gente é muito feliz de fazer, a gente já circulou o Brasil todo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Minas Gerais, Goiás, Bahia. É um espetáculo que funciona muito bem, para nossa surpresa ele funciona muito bem mesmo quando deslocado da nossa cultura gaúcha, né? São questões que tocam fundo nas populações brasileiras, né? É um espetáculo que a gente tem muito orgulho. Como é teatro e não é um trabalho de tradição gaúcha, né, a gente tem certas licenças poéticas, né, certas liberdades artísticas. Mas a cultura gaúcha aparece nos termos, na musicalidade, no figurino, que é uma alusão à pilcha gaúcha, claro. É uma alusão, é um figurino, não é um traje, né? A gente adicionou ali bastante cor, bastante brilho, que não fazem parte da pilcha gaúcha tradicional. Mas de qualquer forma, a referência está ali. A gente tem uma cirola de crivos, que faz parte de um traje que é o xiripá farroupilha, a gente tem bombacha, a gente tem colete. Toda a história, na verdade, a história se passa no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Rio Grande do Sul, essa é a lenda mais popular do Rio Grande do Sul, para nossa surpresa é conhecida em todo o país, acredito que inclusive fora dele. Então a cultura gaúcha está em todas as camadas ali. O bichinho graxa dança numa perna só. Bichinho graxa dança. Não. Calma, Bart, calma. Respira, não começa. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico. A gente já volta com o espetáculo, tá bom? O projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, eu realizei a tradução e interpretação do espetáculo Era Uma Vez Contos, Lendas e Cantigas. Esse espetáculo ele tem base e referências muito pautadas na cultura gaúcha. Ele toma como base o texto da lenda do Negrinho do Pastoreio, né, a partir principalmente do texto de João Simões de Lopes Neto. E essa é uma referência cultural do nosso estado, muito importante para a nossa Constituição, enquanto a nossa identidade gaúcha, né, mas que muitas vezes não chega para a comunidade surda em função da falta de acessibilidade, da falta de uma tradução na sua língua, mesmo as pessoas surdas estarem presentes, né, no nosso estado, partilharem, estarem próximos de nós, muitas vezes eles não partilham desses bens culturais, eles não partilham desses significados que nos é transmitido desde tão cedo na escola. Então, eu fiquei muito feliz de poder traduzir esse espetáculo, muito feliz de poder ter a oportunidade de tornar acessível esse espetáculo para a língua brasileira de sinais. Veio então um primeiro dia, sem água, sem comida. Vem à noite o menino ali, firme, de pé. Vem então um segundo dia, sem água, sem comida. Vem à noite o menino ali, firme, de pé. Vem então um terceiro dia, sem água e sem comida. E quando cai a terceira noite, o menino muito, muito cansado, na terceira noite ele... Quando cai a terceira noite, o menino muito, muito cansado, ele acaba por adormecer. Além disso, a gente disponibilizou um vídeo que ficou aberto, público lá, o tempo todo, com uma audiodescrição sobre o espetáculo. Olá, meu nome é Guilherme Ferreira, tudo bem? Essa é uma ação que visa proporcionar alguma acessibilidade para pessoas cegas em ambiente virtual para o projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, contemplado no edital SEDAC número 09 de 2020, Produções Culturais e Artísticas. Está sendo realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc.
Bichinho graxaim dança numa perna só. Bichinho graxaim dança numa perna só. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Bichinho graxaim dança numa perna só. Bichinho graxaim dança numa perna só. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Pá, galera, pode bater palma aí de casa. Bom, falando um pouquinho sobre como funcionam as transmissões de espetáculos para ambientes virtuais. A primeira coisa que é essencial é ter organização e pontualidade. As transmissões precisam acontecer num fluxo muito perfeito e no horário sempre estabelecido, para que não haja nenhum atraso. Hoje em dia existem diversas plataformas com diversas funções. Daí é uma questão muito individual e de acordo com o que você precisa. Aqui, no nosso caso, na Rococó Produções Artísticas e Culturais, nós utilizamos duas plataformas, o YouTube e o OBS. Essa questão da criação do canal é bem interessante, foi bem impressionante pra gente. Aconteceu muito rápido, assim, a gente criou o canal em março, o YouTube tem algumas limitações, então a gente precisava conseguir um certo número de inscritos. E foi impressionante que a gente conseguiu atingir muito rápido o número inicial de inscritos para poder conseguir mais liberdade no YouTube. Então agora eu acredito que a gente esteja quase chegando já perto dos 1000 inscritos. E foi bem bacana isso, porque a gente não esperava chegar a tanto e foi crescendo muito rápido essa questão dos inscritos. A gente foi instigando também as pessoas a se inscrever, né, a comentar. Então tem comentários nas transmissões, tinha muita interação no chat. Os alunos e, enfim, a comunidade em geral que estava ali assistindo se inscrevia para também continuar recebendo, né, os nossos conteúdos da Rococó Produções, e a gente percebe que houve um crescimento muito rápido e muito grande na escala de inscritos principalmente e de curtidas também. E a gente vê que o canal é bem promissor e ele vai ainda continuar crescendo com os próximos projetos que a gente vai desenvolver na Rococó Produções. Os meninos têm alguma dúvida sobre a logística para gravação? Não, tá tudo certo. Eu recebi o rider lá do Tesc Canoas, né? E aí eu adaptei, como no rider já vem dizendo todas as dimensões do teatro, todo equipamento de som e de luz, eu peguei o que tinha lá e adaptei para o nosso rider de luz, né? Para agilizar o processo de montagem, para a gente ganhar tempo na hora da gravação. Ao todo a gente realizou 36 exibições do espetáculo, mais 24 exibições da oficina de contação de histórias e intercalados, então, no final de cada sessão, tanto do espetáculo quanto da oficina, havia um bate-papo com os alunos. Isso quer dizer que foram 36 bate-papos sobre o espetáculo e mais 24 bate-papos sobre as oficinas. Fala galera, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos e todos bem-vindos. Eu sou Guilherme Ferreira e essa é a oficina virtual de contação de histórias Conta a Tua História. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que essa oficina é uma das ações do projeto Era Uma Vez um RS Seguro com Arte, contemplado no edital SEDAC número 9 de 2020, Produções Culturais e Artísticas. Está sendo realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. Essa tradição nossa de sempre realizar um bate-papo, independente de ser um projeto financiado ou não, a gente sempre faz isso no final de cada apresentação. Que é uma necessidade nossa, eu acredito. A gente nunca conversou sobre isso, eu acho que isso foi acontecendo naturalmente. Eu acho que é uma necessidade nossa, enquanto artistas, de nos aproximarmos de quem está participando daquela apresentação. É muito importante pra gente ter esse retorno, né? De ver como é que essa história está chegando lá. Então eu acho que começou por aí. Mas para além disso,
A gente tem uma história muito longa com projetos financiados, então a gente sempre oferece isso como uma ação formativa, que a gente acredita que reforça o resíduo cultural. E para além disso, todos os integrantes da Rococó são formados em licenciatura em teatro, né? Então essa questão da educação e das ações formativas está no nosso âmago, né? Todas as nossas ações têm sempre um cunho formativo por trás, né? Adorei, muito bom. É que assim, por mais que seja online, foi uma das melhores peças que eu já vi. A minha primeira... Porque, né, em primeiro lugar, assim, tipo, tava tudo muito bom. A iluminação, tudo tava muito bom. Também os personagens... Tava de dia e noite, meu Deus. Era uma vez um RS Seguro com arte. Guilherme, Roger, Júlio, Henrique, Simone, muito obrigada. Só tenho a agradecer a vocês. Foi uma parceria muito legal. Nos convidem sempre para os projetos de vocês que a gente vai topar e vamos juntos, tá? Gostei muito obrigada. Vocês são assim demais. Principalmente a abertura que vocês dão pra gente, pros alunos e tudo, tá, é fantástico. Muito obrigada. Amei as apresentações, as tiradas, tudo maravilhoso, tá bom? Muitos beijos e que vocês possam ouvir esse áudio pra dar o meu tchauzinho, tá bom? Tchau, até o próximo projeto. Está sendo, o que eu posso falar que é de bom nisso é a distribuição, que eu acho que o nosso trabalho de alguma forma ele consegue ampliar os horizontes e pular de alguma forma alguns muros e algumas etapas e ser melhor difundido, porque outras pessoas conseguem acessar. Porém, a experiência do teatro, que é uma experiência efêmera, que tu vive aquele momento e tu troca com aquelas pessoas, é uma experiência que de alguma forma a gente está descobrindo a classe artística como um todo, como fazer nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Está sendo um aprendizado, né? Um desafio, né? Na verdade não é uma novidade, porque a gente está... Já faz mais de um ano que a gente está nessa situação de pandemia e a gente já entendeu há um certo tempo que isso exigia uma reinvenção, né? Do modo de praticar o nosso trabalho. Está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo é bonito, porque a gente acaba aprendendo possibilidades e técnicas mesmo. Eu acabei aprendendo nessa pandemia, por exemplo, a editar vídeo, que é uma coisa que eu jamais teria buscado se não fosse a pandemia, né? No começo foi um pouco difícil porque as escolas não estavam conseguindo compreender muito bem, porque teatro, né, virtual, e a gente também teve essa questão do atraso de início do ano letivo com as escolas devido à bandeira preta. A comunicação foi um pouco difícil, mas depois que as escolas entenderam, nos deram esse voto de confiança a respeito do projeto e aderiram então ao projeto, foi bem interessante, teve muitas escolas, muitos alunos aderiram ao projeto. A gente estava bastante preocupado porque essa pandemia impactou de uma forma brutal a educação, né? Durante muito tempo se ficou parado e quando se retornou se está trabalhando basicamente no modo remoto, né? Que não é a mesma coisa, a gente sabe o que a gente está conseguindo fazer e com isso a gente sabe que muitas escolas estão com muito conteúdo atrasado, né? Na verdade a gente está em 2021, mas a gente ainda está cumprindo o calendário de 2020. Isso em todas as esferas, né? Educação infantil, fundamental, ensino médio, graduação, é isso que está rolando no Brasil nesse momento. Então a gente achou que ia ser bastante difícil conseguir uma pauta para colocar o nosso produto, mas para nossa surpresa não.
as escolas estão mostrando grande interesse e estão recebendo a nossa proposta como uma atividade complementar, que as crianças podem assistir num contraturno e com isso estão recebendo arte e cultura e estão também ganhando horas de atividade complementar. Esse sorriso! Eu gostei muito do que você estava falando, gritando. Eu fiquei até com medo. Deu medo? É? Mas eu amei o barulho. Que legal. E qual foi a parte que você mais gostou, Isabelle? Conta pra nós aí. Quando que o outro que estava se escondendo, daí vocês começaram a gritar. Daí eu gostei daquela parte. E Guilherme, em vez de tu fazer 30, tu só fez 3. É. Por que você acha que eu fiz só 3 em vez de 30? Eu não sei. Você acha que ia ser legal ficar vendo o menino levar 30 chicotadas? Não. É por isso que a gente fez só 3, porque a gente achou que, como ia ter criança assistindo, que só 3 já estava bom para todo mundo entender que ele foi maltratado ali. Você entendeu? Eu achei que fosse a história do que o homem chicotava e jogando, mas não jogou no formigueiro. Ah, você não sabia dessa parte? Eu sabia. Sabia? Uhum. E no final? Mas o homem também foi no formigueiro. Foi. Por causa de que ele maltratou. Isso. E como é que tava o menino? Ele tava todo embolotado. Ele tava embolotado no final? Não, é que eu vi isso no telefone da minha irmã de lendas. Entendi. E me diz uma coisa, Miguel, o que a gente faz quando a gente perde alguma coisa? A gente procura. Procura. E quem que ajuda a gente a encontrar? Nosso parceiro de 4 patas. Nosso parceiro de 4 patas? Ah, pode ser também. E nessa história que a gente contou, lembra que quem ajuda sempre a gente a procurar alguma coisa é o menino do pastoreio. Eu gostei da parte da história. Eu também. Eu gostei de todas as partes. Mas a forma como vocês contaram, eu disse ali no chat do YouTube, né? Assim, eu cheguei a me arrepiar, assim. Muito legal, os elementos que vocês usaram. Vocês conseguiram trazer elementos que as crianças depois na aula de teatro vão poder adaptar para eles, porque não são coisas mirabolantes, né? São elementos simples do nosso dia a dia, mas o quanto isso fez, assim, uma diferença na peça. Era uma vez, contos, lendas e cantigas, 30 cavalos, uma lenda muito antiga, sobre um menino no pastoreio, 30 tordilhos perdidos e um estancieiro. Gui, novamente eu queria agradecer muito vocês. Eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês e a organização de vocês. Vocês têm uma produção tão incrível e uma linguagem tão linda, tantas linguagens de espetáculo. Eu acho que elas funcionam tão bem juntas e dá pra ver tanta pesquisa e como os alunos se encantam com coisas que às vezes pra gente vai ficando talvez um lugar comum, assim, aspectos, vocês veem, eles comentam aspectos de tudo, aspectos do figurino, da maquiagem, da entonação da voz. É tão bonito, tão bonita a maneira de vocês contar a história. Eu fiquei muito encantado com o trabalho e com a generosidade de vocês de conversar, de responder, e só tenho a agradecer e um abraço em todos vocês, meu parabéns enorme a todos vocês e vida longa ao trabalho. Obrigado de coração. Era uma vez um RS seguro com... Arte! Aê! Todo mundo levantando a mão aí. 5 curiosidades sobre o espetáculo Era uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas.
Curiosidade número 1. O espetáculo conta a lenda mais popular do Rio Grande do Sul, o Menino do Pastoreio. Curiosidade número 2. Já foi apresentado mais de 400 vezes, passando por todas as regiões do país. Curiosidade número 3. Na infância, os atores do espetáculo participaram de CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Curiosidade número 4. O espetáculo marca o início dos trabalhos da Rococó Produções Artísticas e Culturais. Curiosidade número 5. Os figurinos fazem uma alusão à pilcha gaúcha, a vestimenta tradicional do gaúcho. Poder participar de toda a execução de um projeto cultural é realmente muito gratificante. E isso não seria possível se a gente não tivesse aqui na Rococó uma equipe tão unida, tão generosa e tão produtiva. Sobre esse edital, eu acho super importante. A gente tem a imensa felicidade de fazer parte e de ser um dos contemplados. Ele veio num momento primordial para a economia da cultura, para o desenvolvimento dos artistas e para que todas as pessoas continuem trabalhando e exercendo seus ofícios com qualidade, com dignidade. A acessibilidade ela é uma via de mão dupla, né? Porque não só as pessoas surdas se beneficiaram, né? As crianças ouvintes também, várias pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso, né? Ver a língua brasileira de sinais nesse espaço cultural, né, que se criou de forma virtual, né, de forma remota, mas que ainda é um espaço de construção de sentido. Eu acredito que com esse contexto de pandemia, a gente teve a oportunidade de explorar novas possibilidades, mas sem esquecer, claro, da essência daquilo que a gente sempre fazia de forma presencial. E dentro desse contexto de novas descobertas, eu acredito que também entram os projetos culturais. Eu acho que a partir de agora, eles vão conseguir ser pensados também sob esse viés da realidade virtual. E isso eu acho que é muito bom, porque a gente consegue também atingir pessoas que estão nos outros cantos do Brasil ou de repente até do mundo. Sempre quando acontece alguma coisa ruim, as primeiras pessoas que param, sempre, por incrível que pareça, são os artistas e são sempre os últimos a voltar. E isso acontece sempre. A gente tem, enquanto artista, a gente passa por inúmeras dificuldades e a gente necessita cada vez mais de editais que tragam a importância do nosso fazer para a sociedade, porque a gente devolve isso de diversas formas, porque arte, cultura, educação, saúde, tudo está conectado, tudo. Não existe como tu falar de qualquer uma dessas pirâmides, de qualquer uma dessas bases, de qualquer uma dessas coisas que eu trouxe, sem falar sobre arte e cultura. Então eu fiquei muito feliz com a participação, com a oportunidade e espero que outras oportunidades sigam sendo, nesse sentido, sigam sendo feitas, né, e levadas para o público surdo. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Rococó Produções Artísticas e Culturais. Sem a organização, a produtividade e, claro, a generosidade dessa equipe que se dá tão bem, não seria possível realizar esse trabalho tão lindo. E, claro, eu gostaria de agradecer também a Lei Aldir Blanc, essa lei que é super essencial, sempre é essencial investir na arte, mas mais ainda agora nesse contexto de pandemia. O ser humano precisa se desenvolver com cultura, com arte, precisa estar inserido nesses elementos culturais, nesses espaços artísticos e principalmente se sentir pertencente. E os agitadores e os fazedores de cultura, eles precisam ter estímulo, e estímulo financeiro, porque às vezes a gente ama demais o que a gente faz e a gente faz por um valor menor, mas a gente quer receber dignamente pelo nosso trabalho. Hashtag Lei Aldir Blanc, hashtag Lei de Emergência Cultural, hashtag
novas façanhas na cultura.